Shalom, shalom, queridos. 38º dia da contagem do Homer. A cada dia estamos nos aproximando mais do final, né? E a gente vai continuar falando sobre essa questão de intimidação, de cativeiros de intimidação. Mas eu quero trazer hoje qual o propósito disso, qual o propósito do cativeiro. Lembrando que, queridos, eu sei que às vezes fica chato, né? Sendo redundante, falando, repetindo, mas é necessário realmente, queridos, inculcar a palavra. Você que já entendeu e está pensando assim, ei, em nome de Jesus, continua, porque eu já entendi. Tenha paciência, irmãos. Nós, nessa quantidade de pessoas que estão assistindo os vídeos, tem pessoas que pegam as coisas com mais facilidade, tem outras que vão demorar um pouco mais, demorar para assimilar. Elas até entendem no nível do intelecto, mas não entendem no nível da prática. E o propósito aqui é que um povo se levante para avançar. Amém? Não é somente te encher de conhecimento. É que esse conhecimento, à luz da palavra, libere luz sobre o caminho que você está trilhando. E esse caminho conduza a outras pessoas. Então, é uma rede de avanço para o reino do Senhor. Então, é necessário que verdadeiramente seja inculcado para que você comece a ser essa voz também sobre a vida de outras pessoas. Amém? Bom, então a gente já falou sobre muitas coisas, e uma das coisas que a gente já falou foi que as trevas, elas vão copiar o modelo, né? Copiar o padrão do Criador, daquele que criou todas as coisas. E sem contar que as trevas têm que obedecer os princípios. Como assim obedecer os princípios? Eles têm que obedecer, queridos. Eles não podem estabelecer novos princípios. Então eles atuam usando a sua maldade para as trevas, mas dentro do princípio. A gente já falou sobre isso, eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, deixe comentários aqui no vídeo, e daí eu vou vendo e vou tentando explicar no decorrer dos próximos vídeos, amém? Para que haja clareza, porque é no conhecimento da verdade que a gente encontra libertação, né? E a libertação é o quê? Eu estou livre, eu estou sem cadeias, eu estou sem algemas para fluir dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Bom, então vamos lá. A Bíblia fala, estava falando do padrão, né? A Bíblia fala que a autoridade da terra é do homem, ok? Daí eu quero que você raciocine, irmãos, em nome de Jesus, porque não basta eu ler a Bíblia, eu tenho que conectar e entender. Por isso que eu falo assim, conversa com a Bíblia. O que estava dizendo isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Aonde que eu ligo isso aqui? Deixa o Espírito da profecia, o Espírito Santo te conduzir ao esquadrinhar, trazer revelação acerca dessa palavra, amém? Então, a autoridade foi dada da terra, foi dada aos homens. Satanás quer exercer níveis de governo. Para que ele exerça nível de governo, ele tem que se levantar contra os reis da terra. Quem são os reis da terra? Você e eu, a igreja. Toda autoridade foi dada à igreja. Jesus disse a Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, e você está dizendo que eu sou quem? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, uau, você entendeu. Sobre este entendimento, sobre esta revelação, nós vamos construir os fundamentos de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sob esses fundamentos, sobre esta verdade, as portas do inferno não vão prevalecer. Vocês vão ter autoridade. Daí vem vários textos, né? Vamos colocar aí no pupurri esses textos. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou te dar. Se vocês se deleitarem no Senhor, o desejo do coração de vocês será satisfeito. Entende? Então daí vai vir uma gama de textos que vai mostrar como que essa autoridade vai funcionar em meu nome, né? Vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios, vão falar novas línguas. Coisas que a gente já falou aqui. Então, o Senhor está dizendo assim, é nesse entendimento que vocês vão exercer o governo sobre a terra. Ok.
para Satanás exercer o governo, ele precisa travar guerras. Amém, irmãos? Pensa aí. São reis. Nós, em Cristo, somos reis e sacerdotes. E Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o rei das trevas. Todas as vezes que um rei quer um território de outro rei, ele tem que tomar esse território. Mas daí, vamos lá, Satanás veio para a terra despojado. Ele não tem armas. Ele não tem ferramentas. Ele não tem instrumentos. Ele não tem autoridade. Mas daí colocando no nosso português, mas ele tem lábia. Por quê, queridos? Ele não pode, né? Tá aqui, unção engarrafada. Brincadeira, irmãos. Olha para a unção, né? Mas pense aí, isso aqui é o seu dom, isso aqui é o seu ministério. É seu. O Senhor te deu. Ele não pode simplesmente roubar dessa forma, irmãos. A autoridade, ela não é roubada. A autoridade, ela é entregue. Então, Satanás vai agir pelos dardos inflamados, pela manipulação, pelo engano. Para quê? Para que eu pegue aquilo que o Senhor me deu e entregue a ele. Em Efésios, a gente vai ler um texto aqui. Efésios, capítulo 4, do 4 ao 17, diz assim: E a graça foi concedida, foi dada, e a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo, ele amarrou e levou cativo o cativeiro. E daí ele deu dons aos homens. O cativo e o cativeiro nos impedia de fluir nos dons. Então o Senhor que subiu, ele levou junto o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Então Jesus desceu, pegou essas artimanhas, esses níveis, esses lugares de cativeiro. Os lugares de cativeiro continuam existindo, mas o Senhor amordaçou eles. Versículo 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher, para completar, fazer uma medida plena, todas as coisas. 11. Ele concedeu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificar o corpo de Cristo. Então, queridos, Jesus deu dons. E ele disse assim, olha, vocês não precisam mais viver no cativeiro. Fluam nos dons. Daí ele estabelece a forma de governo da igreja, dizendo, olha, os fundamentos da igreja, esses dons, eu estou concedendo pessoas para dons, para o dom apostólico, para o dom do profeta, para o dom do pastor, para o dom do evangelista, para o dom do mestre. Para quê? Para a gente ser a cereja do bolo e mandar em vocês. Não, irmãos. A Bíblia explica. Eu já falei isso para vocês, a Bíblia é autoexplicativa. A Bíblia explica. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para desempenhar um serviço, nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, temos que desempenhar um serviço para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Para edificar o corpo de Cristo, para trazer uma construção sólida do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que a gente entenda quem é Cristo e a sua perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que a gente flua e cresça em quem é Cristo, para que a gente caminhe para buscar essa imagem e semelhança. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ponto. O homem caiu. Ele perdeu a imagem e semelhança. Daí, se você der continuidade, eu acho que em Gênesis 5, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, irmãos. Só um pouquinho. Ok, Gênesis 5, vamos lá. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, amém? O homem pecou, irmãos. O homem perdeu a imagem e semelhança. Não adianta a gente falar agora, eu sou a imagem e semelhança de Deus, queridos. Só porque nós somos três, corpo, alma e espírito, e Deus é três. Porque em Deus não há corrupção. E em nós há. Aonde está a imagem e semelhança? Te acalme aí, não tenha urticárias. Gênesis capítulo 5, já a gente volta ali para Efésios. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus fez o homem à semelhança dele mesmo. Versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o nome Adão no dia em que foram criados. Versículo 3. Adão, por sua vez, viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem. Então, a humanidade, sim, era para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da queda, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Mas em Cristo, nós podemos restaurar isso. Então agora, né, nesse texto aqui está dizendo, né, ao aperfeiçoamento dos santos pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então agora nós estamos sendo conduzidos e a função dos 5 ministérios é conduzir o corpo de Cristo, a igreja, para reassumir essa imagem e semelhança de Deus. Para sair da corrupção, para sair do engano, para sair das intimidações, para sair dos cativeiros, para sair das prisões espirituais, para sair das maldições geracionais, para sair do pecado da obra da carne. Qual é o meu propósito nessa terra, queridos? Ser a imagem e semelhança daquele que me criou, porque dentro da imagem e semelhança dele, eu exerço o reino de Deus. Simples. Então eu estou dentro desse processo e como profeta, eu fui chamada, eu fui enviada à terra para que a igreja, aqueles que não estão dentro dos 5 ministérios, sejam aperfeiçoados e edificados dentro disso. E daí, queridos, os 5 ministérios não é a cereja do bolo. Os 5 ministérios é o fundamento. Principalmente o apóstolo e o profeta. Que foi sobre esse fundamento que a igreja foi edificada. Deixa eu achar aqui o texto para vocês, porque a gente tem que deixar essas coisas claras, porque senão fica assim, ela tá falando isso porque ela é profeta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Efésios 2, 20 e 22. Vamos voltar, a gente leu Efésios 2 ontem, né? Efésios 2, calma aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui tá falando, queridos. Deixa eu pegar aqui para pegar o tema certinho. Aí você fala assim, essa mulher
deixa o negócio fluir na hora, daí a gente tem que ficar aqui parado esperando ela achar o texto bíblico, né? Aqui está falando sobre a questão da salvação e daí da edificação, de como que os gentios é inserido acerca dos hebreus, de como que funciona essa transição. Vamos ler a partir do 11, só para vocês entenderem. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios. Irmãos, eu vi falando isso aqui, né? E daí tem gente que acha que eu tô com heresia, porque eu falo assim, eu não sou gentia. Eu sou do povo de Deus. Daí tá aqui, ó, o respaldo bíblico. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo vocês eram gentios. Eu fui mesmo. Não sou mais hoje. Gentios na carne, chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos do homem. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Eu era estranho à aliança da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era eu. Aqui poderia ser uma carta para Andréia. O título desse texto. Versículo 14. Portanto, ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos, gentios e judeus, fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio. Aleluia, não tem mais parede, irmãos. Nós somos um povo, herdeiros das promessas de Abraão. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, assim, ele desfez esse negócio de que a lei agora é só pro judeu. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Aleluia. Matando com ele a inimizade. Nós somos amigos, nós somos um só povo. Amém? E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós temos agora acesso pela mesma vertente, pelo mesmo caminho. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados, daí agora, tudo isso aqui, essa reconciliação, um só povo, vem através do quê? Não estou falando do caminho, eu estou falando do edifício, do edificar, da construção, amém? Essa construção, essa edificação vem sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos e os profetas são as colunas que sustentam uma obra que está sendo edificada. Amém? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra angular que sustenta esses dois fundamentos e que se constrói todo o restante da obra. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, são papéis. O Senhor levou o cativo e deu dons. Daí aqui está falando dos 5 ministérios. Eu trouxe a questão do fundamento principal, a qual Cristo é o centro, ele é a pedra angular, ele é a força que sustenta tudo isso. E deu dons, irmãos. Porque daí tem, isso aqui é os ministérios de Jesus, mas tem os ministérios do Espírito, que são os frutos, os dons do Espírito. Tem os ministérios de Deus, que entre eles está o dom de contribuir. O Senhor levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Agora voltamos ao início da ministração. Nós estamos totalmente revestidos de tudo aquilo que é necessário para exercer o governo do reino nessa terra. Nós estamos empossados do reinado e do sacerdócio, apóstolos e profetas. Nós estamos assentados nessas regiões, então toda a autoridade foi dada à igreja. Eu sozinha sou uma cristã. Eu com você sou a igreja.
Por isso que a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Não é para fazer patotinha de oração de feiticeiro, não, irmãos. Não é para isso. Vamos reunir para orar, porque a gente sabe que a nossa oração tem poder. Não é isso, queridos. É que quando eu estou reunida com você, nós manifestamos o poder da igreja na terra. Sozinha eu sou cristã. Com você eu sou igreja. Sim, esquece placa, irmãos. A igreja, o corpo de Cristo na terra. Satanás, sabedor desse princípio, entendendo esse princípio, ele vai atuar. Por quê? Porque ele não pode tomar de mim aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu tenho que entregar para ele. Eu tenho que falar assim, eu não quero isso aqui, toma. E daí sim, Satanás pega aquilo que era meu por direito e por herança. E sob essa autoridade que estava em mim, ele começa a exercer níveis de governo na Terra. Agora eu quero que você pare para pensar. O nível de governo das trevas hoje na Terra. Quantas pessoas abriram mão da sua autoridade para chegar no nível que está agora? Meu Deus, não tem mais jeito. Tem jeito, irmãos. Tudo vai acontecer. Jesus vai voltar. Mas eu vou bater nessa tecla enquanto eu viver. Jesus não vai voltar a pegar uma noiva deitada na rede, descansando porque não tem mais o que fazer. Jesus vai voltar para buscar um povo atuante, posicionado, destemido, que continua marchando e aguardando a vinda do Cordeiro. Que não abre mão da sua unção, não abre mão dos seus dons, não abre mão do seu chamado. Que colocou a mão no arado e não retrocede. Continua, avança. Queridos, vai acontecer coisas na caminhada. Nós vamos nos sentir traídos. Nós vamos nos sentir intimidados. Nós vamos nos sentir com medo. Nós vamos, em determinados momentos, nos sentir desanimados. Mas esses sentimentos não vão nos paralisar, porque o choro dura só uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E eu não paro, eu avanço. Eu continuo. Então as trevas, irmãos, eles vão agir dentro de uma atmosfera de engano. E hoje eu estou falando sobre o propósito da cadeia de intimidação. A cadeia de intimidação é que entre sobre mim uma paralisia tão terrível que eu pegue aquilo que é meu e entregue para as trevas, para que as trevas possam ter autoridade sobre a terra. Foi isso que Adão fez. Mas agora, queridos, eu preciso também entender um contraponto do que as trevas vão usar. E daí a gente vai continuar essa questão de cadeia de intimidação, falando como que as trevas agem. Hoje nós estamos entendendo o propósito das trevas dentro das cadeias de intimidação. E depois nós vamos entender como ela age para me colocar dentro dessas cadeias. E nós vamos começar a falar sobre isso amanhã. Mas é necessário, queridos, é necessário que haja muita verdade em nós. Não existe como sair dessas cadeias. Irmãos, já vou dar um spoiler aqui, né? Uma das coisas que nos colocam dentro dessas cadeias é a orfandade. Então eu preciso agir com muita verdade para falar assim, eu estou debaixo desse comando. E eu, essa que vos fala, estava há 5 anos atrás debaixo desse comando. E não conseguia romper, não conseguia fluir. As coisas já estavam mudando. Né? Eu falo de toda essa situação que mudou de 7 anos para cá. E eu vi que eu avancei e de repente deu uma paralisada. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada.
E eu fui cavucar. E daí eu identifiquei que eu estava com traços de orfandade. E isso para mim não fazia sentido, irmãos. Porque eu olhava para minha criação e eu não via um pai que havia gerado isso em mim. Eu sou a única filha, sou a caçula. Então, assim, eu tive pai. Então, para mim, não fazia sentido. Mas eu não olhei e falei assim, olha, é impossível estar debaixo disso aqui, porque não faz sentido. Eu fui olhar os frutos, e os frutos diziam que eu estava vivendo uma intimidação, porque havia orfandade em mim. E eu fui buscar, irmãos. E eu identifiquei, e eu descobri o problema. E daí hoje, porque, irmãos, entenda algo. A gente não vai entrar nos problemas ainda, a gente vai entrar, eu só estou dando um spoiler aqui, mas é necessário que eu entenda algo. Quando a Bíblia fala assim, olha, Romanos 12, né? Vocês vão estar sempre falando sobre Romanos 12, porque eu gosto muito de Romanos 12. Para mim, Romanos 12, ele anda junto com João 3,16. João 16, 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Mas daí vem, para mim, a sequência, né? Se você crê e quer a vida eterna, não se conforme com os padrões desse mundo, mas transformai-vos. Para mim, assim, é texto base da Bíblia. Esse é o meu entendimento, né? O que a Bíblia está dizendo? Não tome o padrão desse mundo. Queridos, as nossas células, os nossos neurônios, eles são moldáveis. Quando a gente fala de zona de segurança, é um lugar onde o meu padrão está confortável. Pensa naquela geleinha de massinha, sabe? Você coloca, ela se amolda. Aqui eu tô confortável. Tomar um outro formato é pegar aquela massinha, apertar, esticar, né, colocar no outro formato. E daí esses processos que a gente não quer. Porque eu tô relaxadamente confortável. Então, eu sempre vou buscar. O meu cérebro, queridos, ele sempre vai buscar o culpado. E esse culpado nunca sou eu. O meu cérebro sempre vai buscar motivos para justificar o que eu tô fazendo. Porque se eu justifico, eu sou bom. Não há em mim coisa errada. O errado é o outro. Então, as nossas lutas, elas serão constantes. E daí, quando a gente se amoldou a um padrão de comportamento das trevas, seja avareza, seja engano, seja falsa religiosidade, isso vai ser uma guerra constante na nossa vida. Por quê? Porque os nossos códigos neurais, que está totalmente ligado à vida espiritual, queridos, a nossa mente não é desconectada da vida espiritual. Ele sempre vai querer buscar esse caminho. Então eu tenho que estar vigilante, vigiai e ore, porque a oração pode mudar os códigos neurais. Já é comprovado cientificamente, já fizeram estudos do que acontece no cérebro quando uma pessoa ora. É tremendo. Pesquisa aí para você ver. A oração tem poder e ela muda os códigos. Por isso que a Bíblia diz vigia. Olha o fruto que está saindo de você e daí você ora. Porque essa vigilância não vai permitir que eu volte nos antigos comportamentos, que eu volte à moldura deste mundo novamente. Porque as trevas não vai desistir, irmãos. Ela vai continuar. E daí, irmãos, presta atenção. Por que a gente fala assim, olha, quanto mais você cresce, mais vem ataque? Porque quanto mais você cresce, mais conhecimento, mais armamento é liberado, mais unção é liberada, mais as trevas quer. Porque ela não pode roubar. Eu tenho que entregar para ela. Para que ela exerça a autoridade no meu lugar. Ai, queridos, como eu quero que você entenda isso. E agora o que eu faço? Porque eu sei que eu abri mão de coisas, eu sei que eu perdi coisas. E as trevas estão usando isso.
Agora eu declaro: restitui. Restitui. Eu vou entrar, queridos, buscando, orando, me arrependendo pelos comportamentos, pelos pensamentos, que a gente agora vai começar amanhã a falar sobre posicionamentos meus que me conduz a essa cadeia de intimidação. As trevas vão agir, mas a decisão de entrar nisso é minha. E nós vamos começar a orar. Porque haverá remissão de tempo. Nós não vamos voltar. Mas o Senhor vai restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor vai despojar as trevas, santificar aquilo que nos foi tomado. E nós vamos ser reposicionados no nosso lugar para avançar e para crescer. Que o Senhor te abençoe poderosamente, irmãos. Que a luz do Senhor levante sobre você, trazendo plenitude e abundância. Porque nós vamos entrar, em nome de Jesus, num tempo de restituição. Que a graça, a sabedoria, a shalom do eterno seja sobre você e sobre a sua casa. A unção que quebra o jugo, que despedaça as obras das trevas, seja derramada sobre você e sobre a sua casa. Para que haja um alinhamento poderoso e um povo seja levantado para edificar o reino e a igreja de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã, em nome de Jesus.